Dessa forma, desejamos a bênção dele e vejamos quais são os caminhos que levam à bênção. Voltemos aos acontecimentos desde o princípio. Por que nosso pai Abraão foi abençoado? Não seria porque ele praticou a justiça e a verdade pela fé? Isaque, conhecendo por vir e cheio de confiança, deixou-se levar alegremente ao sacrifício. Jacó, humildemente, abandonou a terra por causa de seu irmão e foi para junto de Labão, vivendo ali como seu servo, recebendo os 12 cetros de Israel. Se alguém refletir com sinceridade sobre cada uma dessas coisas, reconhecerá a magnificência dos dons de Deus a Jacó. É dele que procederão todos os sacerdotes e levitas que servirão ao altar de Deus. Dele procede o Senhor Jesus segundo a carne. Dele procede, através de Judas, os reis, príncipes e chefes. Por sua vez, os outros cetros de Jacó também gozarão de não pouca honra, uma vez que Deus anunciou: tua descendência será numerosa como as estrelas do céu. Assim, todos atingiram a glória e a grandeza, não por si mesmos, nem por suas obras ou pela justiça praticada, mas por vontade dele. Também igualmente entre nós, que fomos chamados por sua vontade em Cristo Jesus, já que não nos justificamos a nós mesmos, nem por nossa sabedoria ou inteligência, ou pela piedade ou obras que tenhamos praticado na santidade do coração, mas através da fé, pela qual o Deus Todo-Poderoso justificou a todos desde sempre. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o que faremos, irmãos? Deveríamos renunciar à prática do bem e desertar do seu amor? Jamais permita ao Senhor que isso aconteça conosco. Ao contrário, devemos nos esforçar para cumprir toda a obra boa com disponibilidade entusiástica, já que o próprio Criador e Senhor de tudo se regozija de suas obras. Foi Ele quem firmou os céus com poder soberano e os ornamentou com inesgotável sabedoria. Separou também a terra da água que a cerca, assentando-a sobre a firmeza de sua própria vontade. Aos animais que povoam a terra, chamou-os à existência por sua ordem. Ele fez o mar e os seres que nele habitam, encerrando-os aí com seu poder. Além disso tudo, com suas mãos santas e puras, ele modelou a mais excelente, a maior de suas obras, o homem, e imprimiu nele os traços de sua própria imagem. Pois assim falou Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem, varão e mulher os criou. E, enfim, quando terminou todas essas obras, achou-as boas, abençoou-as e lhes disse: crescei e multiplicai-vos. Reparemos que todos os justos ornamentaram-se de boas obras e também o próprio Senhor teve prazer em ornar-se com boas obras. Já que temos tal exemplo, submetemo-nos sem demora à sua vontade e, com todas as forças, pratiquemos as obras da justiça. O bom trabalhador aceita desinibidamente o pão que ganhou com o seu trabalho. Já o preguiçoso e negligente foge do olhar de seu senhor. Portanto, é necessário que estejamos dispostos a executar as boas obras, já que elas derivam dele. E foi assim que nos preveniu: eis o Senhor, sua recompensa está diante dele, para retribuir a cada um conforme suas obras. Assim, nos exorta a confiarmos nele de todo o coração, para que não sejamos preguiçosos, nem indolentes para nenhuma boa obra. Nossa glória e segurança estão nele, submetamo-nos à sua vontade. Pensemos no grande número de anjos que estão prontos para servirem à sua vontade. Assim diz a Escritura: milhares e milhares estavam diante dele, e centenas de milhares o serviam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a criação está cheia de sua glória. Também nós, reunidos harmoniosamente, com a mesma finalidade, conscientes de nosso dever, clamamos a ele sem nos cansarmos, numa só voz, para nos tornarmos participantes de suas grandiosas e magníficas promessas.
essas. Pois é Ele quem diz: nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou e nenhum coração humano penetrou o que Deus, de grande, preparou para os que nele confiam. Meus amados, como são ricos e admiráveis os presentes de Deus! Vida em imortalidade, esplendor em justiça, verdade em liberdade, fé em confiança, continência em santidade. E tudo isso chegou ao nosso conhecimento. Então, o que não há de estar preparado para os que nele aguardam? O Criador e Pai dos séculos, o próprio Santíssimo, conhece a grandeza e a beleza de seus dons. Lutemos, assim, para sermos contados no número dos que nele esperam, para nos tornarmos participantes de seus dons prometidos. Porém, como dar-se a isso, amados? Fixando nossa mente com confiança em Deus, procurando o que lhe é agradável e aceito, cumprindo o que convém à sua santa vontade, seguindo o caminho da verdade, afastado de nós de toda injustiça, maldade, ambição, dissensões, malignidade, tolos, murmurações, difamações, recusas de Deus, soberba, jactância, vaidade e falta de hospitalidade. Os praticantes de tais obras são réus do ódio de Deus, mas não só apenas os que as praticam, como também quem as aprovam. Assim diz a Escritura: porém, Deus disse ao pecador: para que explica os meus mandamentos e pronuncias sobre a minha aliança? Detestaste a disciplina e abandonaste minhas palavras. Quando vias um ladrão, corria com ele, combináveis com os adúlteros. Tua boca estava cheia de malícia e tua língua provocava enganos. Tranquilamente difamava teus irmãos e entregavas ao escândalo o filho de tua mãe. Era o que fazias enquanto eu me calava. Impiamente supunhas que sou semelhante a ti. Hei de confundir e obrigar-te a ver-te de frente. Compreendei, afinal, estas coisas, vós que esqueceis de Deus, para que não vos arrebate como um leão e já não se encontre quem vos liberte. Um sacrifício de louvor há de me glorificar, e aí está o caminho no qual lhe mostrarei a salvação de Deus. Amados irmãos, este é o caminho no qual encontramos a nossa salvação. Jesus Cristo, o sumo sacerdote de nossas oferendas, o protetor e auxílio em nossa fraqueza. Por ele, olhamos para o alto dos céus. Através dele, descobrimos a face imaculada e soberana de Deus. Através dele, abriram-se os olhos do nosso coração. Através dele, nossa inteligência obtusa e obscura se abre ao encontro da luz. Através dele, o Senhor quis que saboreássemos do conhecimento imortal, sendo ele o esplendor de sua grandeza, é tanto maior que os anjos, tendo recebido em herança um nome superior ao deles. Pois assim está escrito: aquele que fez os ventos serem seus anjos e as chamas do fogo serem seus servos. Assim falou o Senhor a respeito de seu filho: meu filho és tu, hoje eu te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como possessão. E outra vez lhe diz: senta-te à minha direita até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Quem seriam esses inimigos? Certamente os maus e os que se opõem à sua vontade. Irmãos, militemos com todo entusiasmo sob suas ordens indiscutíveis. Observemos nos soldados que servem sob as bandeiras dos nossos imperadores, como cumprem as ordens com disciplina, prontidão e submissão. Nem todos são comandantes, nem todos são chefes de 1000, nem chefes de 100, nem chefes de 50, e assim por diante. Mas cada qual cumpre em seu próprio posto as ordens emanadas pelo chefe supremo e demais autoridades. Os grandes nada podem sem os pequenos e os pequenos nada podem sem os grandes. Em tudo existe alguma mistura e aí está a vantagem. Exemplifiquemos com o nosso corpo. A cabeça sem os pés nada é,
nem tampouco os pés sem a cabeça. Até os menores membros do corpo são úteis e necessários ao resto do corpo. Todos convivem e atuam em submissão unânime para salvarem todo o corpo. Que se conserve, portanto, por inteiro o corpo que formamos em Jesus Cristo, e cada um se submeta ao seu próximo conforme o carisma que lhe foi dado. O forte cuide do fraco, e o fraco, por sua vez, respeite o forte. O rico preste o serviço ao pobre, e o pobre, por sua vez, renda graças a Deus, que lhe deu o suficiente para suprir sua falta. O sábio manifeste sua sabedoria não por palavras, mas por obras. O humilde não dê testemunho de si mesmo, mas permita que outro o dê a seu favor. O casto em sua carne não se envaideça, pois sabe que é outro quem lhe dá a continência. Afinal, irmãos, analisemos de que matéria fomos feitos, como e quem fomos ao entrarmos no mundo, de que sepulcro e escuridão nosso oleiro e Criador nos tirou para nos introduzir em seu mundo, ele que preparou para nós todos os seus dons antes mesmo que nascêssemos. Já que temos tudo isso dele, devemos render-lhe graça por tudo. A ele a glória pelos séculos. Amém. Ignorantes e insensatos, loucos e incultos zombam e escarnecem de nós, querendo dar importância às suas ideias. O quanto pode um mortal? Qual a força de alguém que nasceu da terra? Está escrito: não havia forma aos meus olhos, mas percebi um hálito em uma voz que dizia: como haveria de ser puro um mortal diante do Senhor, ou irrepreensível um homem por causa de suas obras? Se nem Deus pôde confiar em seus servos, e se junto a seus anjos encontrou algo de errado? Nem o céu é puro diante dele, como então poderiam ser puros os hóspedes dos ranchos de barro, aos quais pertencemos, sendo nós do mesmo barro? Esmagou-os como vermes, e entre a manhã e a noite deixaram de existir. Pereceram porque não podem se ajudar por si próprios. Soprou sobre eles e morreram por não terem sabedoria. Grita, talvez alguém te escute ou vejas algum dos santos anjos. Realmente a cólera consome o tolo e o ciúme mata aquele que se desviou. Tenho visto alguns tolos deitando raízes, mas logo são consumidos como alimento. Que seus filhos sejam mantidos longe da salvação, que sejam desprezados ao baterem à porta dos humildes, e não se encontre quem os liberte. E para eles estava preparado seja alimento dos justos, não encontrando eles saídas para seus males. Sendo óbvias todas essas coisas, e tendo nós sondado as profundezas do conhecimento de Deus, devemos fazer com ordem tudo aquilo que o Senhor nos mandou cumprir nos tempos determinados. Mandou-nos oferecer os sacrifícios e celebrar o culto, não ao acaso ou desordenadamente, mas com tempos e horas marcadas. Foi Ele quem fixou por sua decisão altíssima onde e quais ministros deverão fazê-los, para que tudo fosse de forma santa, sendo aceito por sua vontade. Aqueles que fazem suas oferendas dentro dos tempos determinados são-lhe agradáveis e abençoados, já que seguem as determinações do Senhor e não pecam. Pois ao sumo sacerdote foram confiadas tarefas particulares, aos sacerdotes um lugar próprio, aos levitas certos serviços, e ao leigo liga-se pelas ordenações exclusivas dos leigos. Irmãos, cada qual de nós agrade o Senhor em sua função, vivendo em boa consciência, não transgredindo as regras de seu ofício e exercendo-o com toda a dignidade. Irmãos, nem por toda parte são oferecidos sacrifícios perpétuos ou votivos, de expiação e remissão, mas apenas em Jerusalém. E lá mesmo não se oferece em qualquer parte, mas apenas na frente do santuário, sobre o altar, e só depois que o sumo sacerdote e os seus auxiliares, acima mencionados, examinarem atenciosamente a oferenda. Aqueles que praticam algo contra aquilo que agrada a sua vontade, recebem a morte como castigo.
Irmãos, vede que, quanto maior o conhecimento com que somos distinguidos, maior o perigo a que nos expomos. Os apóstolos receberam em nosso favor a boa da parte do Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi enviado por Deus. Portanto, Cristo vem de Deus e os apóstolos vêm de Cristo. Esta dupla missão realizou-se em perfeita ordem por vontade de Deus. Munidos de instruções e plenamente assegurados pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, confiantes na palavra de Deus, saíram a evangelizar a próxima vinda do reino de Deus na plenitude do Espírito Santo. Assim, proclamando a palavra nos campos e nas cidades, estabeleceram suas primícias, como bispos e diáconos, dos futuros fiéis, após prová-los pelo Espírito. E não se trata de inovação. Há séculos que as Escrituras falam de bispos e diáconos, pois assim se lê em algum lugar. Quero estabelecer os bispos deles na justiça e os seus diáconos na fé.